com dividendos redondos, múltiplos baratos, mas por que as ações da Vale não estão subindo no mercado? E a verdade é que até recentemente, esse aqui era um questionamento muito válido, elemento esse que está mudando. Justamente como eu tinha trazido em vários vídeos aqui no Ativo Virtual, um dos principais era justamente a definição do novo diretor-presidente da companhia, que agora está definido que será o Gustavo Pimenta. Então, como será que isso aqui está afetando a empresa? Embora o presidente do Brasil criticou o modelo de gestão um dia após a escolha do novo CEO. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui, eu vou trazer um compilado para a gente entender sobre o desempenho da Vale, considerando os últimos resultados, avaliação do mercado e potencial valorização, mas também observando se é um momento favorável, afinal de contas as ações da Vale começaram a valorizar. Então precisamos fazer a análise técnica do ativo Vale 3. E com todas essas ponderações, também vale a pena a gente revisar qual é a recomendação do mercado, sempre buscando aqui fundamentar se faz sentido ou não faz sentido, baseado nas notícias relacionadas, mas principalmente alertas aos investidores. E justamente por trazer todo esse conteúdo aqui resumido para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é claro que a Vale trouxe um fato relevante publicado no dia 26 de agosto, no final do dia, a respeito do anúncio do Gustavo Pimenta como sendo o próximo presidente da empresa. Lembrando que o CEO seria o chefe do executivo, ou seja, o diretor-presidente da empresa. E o executivo foi eleito pelo Conselho de Administração de forma unânime, ao fim de um rigoroso processo de seleção suportado pela empresa de padrão internacional, em conformidade com o Estatuto Social da companhia, políticas corporativas, regulamento interno do colegiado e também legislações aplicáveis. E é claro que o mercado recebeu essa notícia aqui muito bem. Já dá para notar todo esse gap de alta que aconteceu entre o final da semana passada, ou seja, da semana do dia 19 de agosto, e o início desta semana, dia 26 de agosto. E o gap de alta é justamente essa diferença entre o fechamento da semana anterior e a abertura desta semana, pulando dos R$ 57,40 para os R$ 58,50. E realmente esse suporte de preços que eu havia trazido para a nossa comunidade em vários vídeos anteriores serviu aqui como uma mola de impulsão realmente para as ações da Vale, onde o mercado rejeitou esse preço atual. Agora, a próxima linha de resistência de preços vai ficar nos R$ 63,12. Em outras palavras, o Gustavo Pimenta, que é o antigo diretor financeiro da empresa, que é o que ocupava o cargo de CFO, agora vai ser o presidente da companhia, substituindo o senhor Eduardo Bartolomeu, que vai acompanhá-lo até o final deste ano e depois vai trabalhar por alguns meses assessorando a presidência. Justamente porque eu conheço muito de perto como funciona a Vale e por entender a governança da companhia e a importância que ela dá, desde as pequenas coisas até a realização das grandes coisas, realmente o Gustavo Pimenta é merecedor dessa posição, até porque ele está vindo de dentro. Ele já conhece todo o funcionamento da empresa por estar há vários anos trabalhando para a Vale, então realmente ele é merecedor dessa posição. Pelo menos essa é a minha avaliação. Se você concorda ou discorda, deixe nos comentários abaixo, sobretudo se você tem proximidade com a Vale, compreende também como funciona, especialmente se você já visitou a companhia, como o meu caso, que tive contato com a Vale presencialmente por vários anos seguidos. E de acordo com o senhor Daniel Stiller, presidente do Conselho de Administração da Vale, ele colocou em nota: estamos muito felizes e confiantes com a escolha do Gustavo Pimenta para liderar a Vale. Ele reúne as competências necessárias para que possamos aspirar a um novo ciclo virtuoso para a companhia, orientado por nosso propósito e com grande potencial de geração de valor a todos os nossos públicos de relacionamento. E como eu havia mencionado, o comunicado aquele que eu acabei de mostrar para a nossa comunidade saiu na noite da segunda-feira, dia 26. E a matéria reitera minhas palavras: o Eduardo Bartolomeu vai seguir como presidente da Vale até o dia 31 de dezembro de 2024, apoiando a transição de Pimenta até o dia 28 de fevereiro de 2025. Após esse período, o atual presidente atuará como advisor, ou seja, conselheiro, assessor da empresa até o final do ano de 2025. De acordo com o próprio Eduardo Bartolomeu, ele disse: estou muito otimista com a escolha do Gustavo Pimenta para liderar a Vale. É um profissional com reconhecida competência e compromisso com a companhia. Acredito que a Vale seguirá firme em sua jornada rumo à liderança na mineração sustentável
sustentável e na criação de valor para todos os stakeholders. E apenas para o nivelamento do entendimento de todos da nossa comunidade, stakeholders são as pessoas que estão envolvidas diretamente com a Vale. Acionistas, investidores, prestadores de serviços, parceiros e demais. Mas aí entra o dilema da presidência da Vale. Afinal de contas, até na segunda-feira, a sucessão da presidência da Vale enfrentava esse tal dilema, porque de um lado, se o nome indicado tivesse diretamente relações com o governo, a credibilidade do processo de sucessão ficaria comprometida. Mas, por outro lado, uma boa relação entre o executivo e a gestão do presidente do Brasil acaba sendo um fator importante. Como podemos ver, existe aqui uma questão política mesmo dentro de uma empresa privada. Afinal, a Vale ela foi privatizada e o governo ainda tem participação na companhia. Mas antes de falar especificamente sobre esse assunto, é importante lembrar, a Vale tem alguns pontos importantes para serem destravados. E é claro, no quadro Fique Preparado do Ativo Virtual, eu trago um condensado de tudo que o acionista minoritário precisa saber a respeito dos resultados das empresas, além de perspectivas, projeções e preço-teto. Até porque vocês podem notar, é um vídeo mais longo. Esse próprio da Vale tem 27 minutos, mas bem aproveitados, trazendo o panorama da empresa em uma análise fundamentada com o raciocínio que vai se conectando tópico por tópico. Então, se você tem interesse de investir nas ações da empresa, recomendo que assista a esse vídeo primeiro, porque ainda por cima é de graça. Mas esse assunto aqui realmente estava travando o desempenho da empresa. Saber quem vai ser o capitão, por assim dizer, de uma empresa, ou seja, qual o destino que nós vamos trilhar, depende justamente do CEO da companhia. Pelo menos ele é parte fundamental e vai influenciar em diversos âmbitos da empresa. E é claro que um nome competente de dentro da própria companhia, e não por favoritismos ou por outras questões, acaba sendo fundamental. Meritocracia e ainda por cima, um diretor-presidente com alta capacidade técnica. Um outro assunto que ainda está pendente para resolver e destravar valor para a Vale está relacionado aos acordos do rompimento das barragens, em que envolve a Samarco primeiramente, porque é a joint venture entre a Vale e a BHP e a própria BHP. Afinal, a responsabilidade seria primeiro da Samarco e depois das duas empresas. Obviamente, as duas empresas serão envolvidas porque a Samarco não vai ter condição de arcar com toda a pendência financeira, por assim dizer. E o terceiro tópico, mais importante também envolvendo aqui a Vale, para destravar valor, é o preço da commodity no mercado internacional. Sim, estamos falando do minério de ferro. Resolvendo esses três itens, pelo menos, certamente vamos ver a Vale com outros preços. Mas já vamos revisar os resultados da empresa para dar continuidade nesse vídeo. Mas antes, vamos entender por que o Lula criticou o modelo de gestão um dia após a escolha do CEO, mesmo com a Vale destacando que a definição desse novo nome, ou seja, o Gustavo Pimenta, foi resultado de um processo criterioso. Em um evento da estatal Telebrás, o presidente disse, abre aspas, a Vale que tinha uma diretoria, eu sabia quem era o presidente, a gente sabia quem era. Hoje, nessa discussão que a gente está, de fazer um acordo para receber o dinheiro de Mariana, o dinheiro que prometeram para o povo, você não tem dono, fecha aspas. E o Lula acrescentou, abre aspas, uma tal de corporate que não tem dono, monte de gente com 2%, monte de gente com 3%. É que nem um cachorro de muito dono, morre de fome, morre de sede, porque todo mundo pensa que colocou água, todo mundo pensa que deu comida e ninguém colocou, fecha aspas. O fato é que a adoção do modelo corporation, a Vale passou a ter suas ações pulverizadas entre diversos acionistas, sem um controlador majoritário. Exatamente o que aconteceu recentemente com a Copel. A recente definição do novo CEO encerra um período de indefinição marcado por especulações sobre a sucessão e tentativas do governo de interferir no processo. Tudo coberto aqui no Ativo Virtual, com todas as falas sem viés político, porque aqui no Ativo Virtual eu não falo de política. Eu reservo esse assunto para os canais especializados em política. Aqui, os assuntos que por acaso passam pela política é porque, na verdade, a política é que se envolveu em assuntos de empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Em comunicado oficial, a Vale destacou que realmente a definição do novo CEO passou por um processo seletivo criterioso, e a decisão foi de forma unânime. Vamos entender o resultado da Vale através da demonstração consolidada intermediária, ou seja, do primeiro semestre do ano de 2024, considerando um resultado mais abrangente. Aqui podemos ver que o lucro líquido da companhia foi de 2.769 bilhões de dólares. E é por isso que deu toda essa diferença em relação ao mesmo período do ano passado, que apenas registrou 928 milhões de dólares. No acumulado dos 6 primeiros meses deste ano, ou seja, até o dia 30 de junho de 2024, a Vale conseguiu
conseguiu 4 bilhões 456 milhões de dólares nesse primeiro semestre. Se fizermos uma conta simples vindo aqui nesse site, com os indicadores econômicos e do câmbio também, ele mostra qual foi o preço médio por mês no ano de 2024, tanto de compra quanto de venda. E aqui a média de compra seria de R$ 5,31. Então, se multiplicarmos os 4 bilhões 456 milhões de dólares vezes os R$ 5,31, que acabamos de tirar a média do site que eu mostrei, vamos ter então um resultado de 23,66 bilhões de reais, o que já dá um ótimo indício para a gente, inclusive quando for mostrar as projeções e o preço teto do ativo virtual para os resultados da companhia. E vocês vão ver que eu fui inclusive bem conservador nas projeções e também no preço teto do ativo virtual. Afinal de contas, a empresa está reafirmando o seu guidance e esse aqui foi o resultado da metade do caminho. Se a gente simplesmente multiplicar isso aqui por 2, vamos ver que a empresa consegue um potencial de 47,32 bilhões de reais ainda no ano de 2024. Mas é apenas uma conta de aproximação, ao invés de trazer números muito complexos, apenas mostrando de maneira razoável o que a empresa consegue fazer, ainda mais porque ela acredita que o segundo semestre os resultados vão ser maiores. E isso faz sentido, mas precisamos lembrar que tem a negociação das indenizações de Mariana e Brumadinho, a negociação que já está acontecendo com a BHP para que ela fique fora de qualquer responsabilidade relacionada ao processo que está acontecendo no Reino Unido e também na Holanda por conta do rompimento da barragem. Trouxe recentemente isso no giro rápido do mercado também e caso seja confirmado já vai destravar mais valor para a empresa. Um outro ponto interessante é justamente sobre os custos e despesas da Vale. Elas variaram bastante ao longo do tempo, mas foram explicados especialmente por dois motivos. O primeiro deles, e o mais importante, é o preço de venda do minério de ferro, já que a maioria dos custos da empresa atuam de maneira fixa, ou seja, quando o minério de ferro fica mais alto, os custos e despesas caem percentualmente. Já o segundo foram com os rompimentos das barragens, que geraram custos extras para a companhia, mas de maneira não recorrente, ou seja, temporário. E esse valor começou a ser pago no ano de 2019 e está representando um percentual cada vez menor com o passar dos anos. E que, inclusive, a respeito desse assunto, com a consequência do rompimento da barragem, a companhia vem reconhecendo provisões para atender às obrigações assumidas, indenizações individuais aos que foram afetados pelo evento, gastos com reparação das áreas impactadas e compensação à sociedade. As provisões estão inclusive nesta tabela e que à medida que a gente vai observando os resultados que a empresa vem trazendo para o mercado, fica cada vez mais claro de observar que os custos relacionados ao rompimento das barragens está diminuindo. Aqui, em dezembro de 2023, em 3 bilhões de reais e até o dia 30 de junho de 2024, 2,4 bilhões. O que complementa o entendimento que caso a BHP e a Vale consigam firmar realmente um contrato de reparação aos danos causados, vai trazer mais previsibilidade de caixa, um cronograma de pagamentos que faça sentido para a saúde financeira das empresas e, obviamente, destravando valor para a empresa porque os riscos associados vão ser mitigados, impossibilitando que outras ações relacionadas ao mesmo tema sejam abertas contra as empresas e, assim, acabando o temor do mercado a respeito dos impactos dos rompimentos das barragens que possam recair sobre a Vale. Atualmente, as ações da Vale, com Vale 3, estão aqui cotadas a R$ 59,80, valorizando 2,27% nos últimos 12 meses. Cotação do dia 27 de agosto. PL de 5,57 não deixa dúvida nenhuma que a empresa continua muito descontada em relação à capacidade de geração de lucros dela, e um PVP de 1,32 não deixa dúvidas. A empresa está 32% acima do seu valor patrimonial e pagando um dividend yield incrível de 12,34%. Só lembrando que o benchmark de mercado para o PL é uma empresa que possui um múltiplo de até 15 vezes. Claro, se ela for uma empresa que apoia a tese de investimento de longo prazo, ou seja, com sólidos fundamentos e políticas que apoiam os pequenos investidores também. Inclusive, saindo em outras matérias, como essa aqui, Vale deixa fator de risco para trás e Vale 3 sobe 3%. Porque o novo CEO animou o mercado, se referindo aqui ao Gustavo Pimenta. Lembrando que recentemente eu tinha trazido no giro rápido do mercado justamente os avanços do preço do minério de ferro. Lembre-se, faz parte de um dos 3 pilares que eu havia mencionado no início do vídeo e que estava recuperando suas cotações no mercado. E por essa razão, e somado também à definição do novo nome do presidente, a Vale chegou a registrar ganhos de 3,01%. E isso no fechamento da terça-feira, dia 27. De acordo com a Genial Investimentos, a escolha do novo CEO ocorre após um
um longo imbróglio por um processo de seleção envolvendo a recomendação de uma lista tríplice da consultoria Russell Reynolds, que foi contratada em maio para auxiliar nessa tomada de decisão. O BBI também ressaltou que esperava uma reação positiva do mercado, pois vê o anúncio do CEO mais cedo do que esperava como um evento de redução de risco para a Vale. E como o BBI está chamando a atenção aqui para um ponto muito importante, exatamente os 3 pilares que eu mencionei, sendo um deles a definição do novo diretor-presidente, sendo esse um dos pilares, ou seja, um dos principais riscos que estão atrelados à Vale ou a qualquer outra empresa. Afinal de contas, como eu expliquei, a definição do CEO ele está diretamente relacionada ao caminho que a empresa vai trilhar. E a Genial lembra que muitos investidores se questionavam sobre qual seria a decisão do conselho na escolha da sucessão do Eduardo Bartolomeu e se a companhia iria ceder às pressões políticas, e é um fato que a empresa não cedeu. Com tudo isso, o BBI manteve sua recomendação de compra das ações Vale 3, sendo negociada a um atraente EV sobre EBITDA, ou seja, o valor intrínseco, ou seja, o valor de firma, dividido pelo lucro operacional, considerado 4 vezes para o final do ano de 2024, mesma recomendação do JP Morgan, que aliás também havia trazido aqui no Ativo Virtual no giro rápido do mercado, sendo que o Itaú BBA também aponta que essa substituição interna reduz a possibilidade de mudanças significativas na estratégia da empresa e acelera as negociações em andamento com o governo. Caso de Mariana, concessões ferroviárias e também outras licenças. A própria Genial também possui recomendação de compra para as ações Vale 3, entendendo que o nome do Gustavo Pimenta deve refletir ventos favoráveis para as ações da companhia, com blindagem das pressões externas do ponto de vista político, como também não será um estranho, ou seja, um outsider, para as tomadas de decisões da Vale, uma vez que ele próprio era o responsável pela alocação de capital da companhia, funções atribuídas ao cargo de CFO. Então, coisas boas podem vir daqui. Mas o que você acha? Deixa nos comentários abaixo. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. Então vamos agora às projeções e o preço teto do ativo virtual. Aqui eu mantive o lucro líquido que eu já tinha trazido nos vídeos anteriores de estudos que eu fiz aqui no ativo virtual em 41,72 bilhões de reais. E por que isso? Porque até a data de gravação desse vídeo aqui não temos ainda qual vai ser o acordo e se vai ter acordo a respeito do pagamento das indenizações do rompimento das barragens. Então considero sensato trazer esta projeção, apesar de achá-la muito conservadora, com base no que acabamos de estudar e até nos cálculos que eu fiz agora há pouco. Mas assim que tivermos a confirmação do acordo a respeito dos rompimentos das barragens, certamente eu vou trazer aqui uma atualização das projeções do preço teto do ativo virtual. E com isso, também trago o payout esperado de 65%. Com tudo isso, a empresa pode pagar ainda no ano de 2024 o total de R$ 5,97. Só lembrando, esse aqui é o total e não o que ainda falta a empresa pagar. As análises são sempre anuais. Dito isso, indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto, ou seja, o valor máximo que você pode pagar na ação para receber esses 4%, seria de R$ 149,38. 6%, R$ 99,59, 8%, R$ 74,69, mas se você estiver buscando 10%, então o máximo que você pode pagar nas ações vai ser de R$ 59,75. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.